Hoje o episódio promete muitas histórias maravilhosas, de viagens, de música, de esportes e bastidores da fala. Porque o nosso convidado de hoje consegue misturar visão estratégica, espírito aventureiro, esporte, família, praia e DJ nas horas vagas. O convidado de hoje é ninguém menos do que o diretor da Fala Company, Mark Empich, melhor conhecido como meu filho. Hoje o papo é com o Mark, que além de diretor da Fala Company e apaixonado por viagens, nasceu na Holanda, e é um cara espetacular que desenhou e criou uma nova história dessa empresa. E sim, oficialmente esse episódio vai carregar mais emoção do que os outros, porque eu sou a mãe dele e vi ele crescer e se tornar esse homem, esse profissional executivo nota 1 milhão. O Mark entrou oficialmente na Fala Company em agosto de 2020, na época da pandemia, num momento muito importante da história dessa empresa. Ele fez virar a história. Ele fez a história se tornar uma história muito importante para todos nós. Desde então, a Fala cresceu em faturamento. Éramos 5, agora nós somos 21. Em número de colaboradores, em projetos, em clientes, também em estrutura, incluindo a conquista da nossa primeira sala física, que agora é nossa. É dele. Foi ele que chegou até aqui. Mas, apesar do lado estratégico, metas e crescimento, existe um cara fenomenal atrás desses óculos, conectado à família, um filho incrível, parceiro dos amigos, dos colaboradores, parceiro de viagens, que nasceu na Holanda, em Amsterdã. Já conheceu 30 países e ainda guarda um certificado de DJ na gaveta, guardado a 7 chaves. Vamos conhecer esse lado mais leve, mais pessoal e humano do Mark, além de inúmeras histórias e conquistas que ele vai contar para a gente aqui hoje. Mark, muito obrigada, meu filho, meu parceiro de trabalho e de vida, por você estar aqui. Eu estou super feliz aqui de estar participando desse episódio com você também. E vamos segurar as emoções, né, gente? Porque a gente tem que completar esse episódio hoje. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final do episódio vivo, sem muitas lágrimas, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer essa emoção, porque sempre foi com muita emoção que eu construí essa empresa e fiz ela crescer, né? Até você chegar à maturidade e se tornar esse cara que teve que me beliscar e dizer assim: mãe, eu quero voltar para a empresa. Então, eu vou começar essa história pedindo para você contar suas histórias de fala, né? Como é que você foi trabalhar na Fala quando você era pequeno? E a gente vai trocando ideias por aí. Como é que foi trabalhar na Fala quando você era mais jovem, Mark? Então, tem muitas memórias da Fala Company. Minha mãe sempre me incentivou a trabalhar desde cedo e, obviamente, eu tive que trabalhar com ela na Fala Company também. Na época, né, a gente começou como Foreign Affairs. Para quem não sabe, a empresa nasceu como Foreign Affairs, depois virou Fala Idiomas, depois que a gente incorporou novas áreas de negócio, virou Fala Company. E dos primeiros trabalhos que eu lembro, assim, mais memorável para mim, foi de visitar clientes, né? De estar no Natal, na Páscoa, entregando brindes. Ainda como adolescente, Ainda né? como adolescente, exato. Entregando um chocolate, um calendário. Tinha que ter a cara de pau no cliente e numa empresa, falar, quero falar com o presidente tal. Aí as pessoas ficavam rindo da minha cara, né? Eu era adolescente na época. Então, eu sempre fui acompanhando, né, essa trajetória da Fala, mas isso me marca bastante, essa questão de visitar os clientes, né? E ela sempre me falou da importância de estar perto dos clientes, de criar esse relacionamento, então aprendi desde cedo essa importância. Além disso, parece que você participava de imersão de inglês no sábado.
Pois é, isso aí. Por iniciativa própria? Mais ou menos, mais ou menos. A gente tinha as imersões, né, que eram sábado normalmente. Quer dizer, quase todas as imersões eram sábado, era o dia inteiro. Então, tinha muitos sábados que era sábado de sol, de praia, que eu tinha que acompanhar minha mãe na imersão de inglês, ser o assistente de inglês lá nessa imersão. E foi, assim, uma experiência muito legal também para desenvolver meu inglês, de ter essa interação com as pessoas. Então, foi outro projeto memorável que eu fiz quando eu era mais novo, né? Antes de voltar para a fala, de fato, 2020. É, e parece que a empresa, todo mundo fala, a gente fala, né? A gente fala que a fala, né? A gente fala que a fala é uma empresa feita de pessoas por pessoas. Você está falando muito de relacionamento, né? O quanto eu te ensinei, o quanto eu te estimulei a entender que tanto os relacionamentos com clientes, com os clientes internos, com as pessoas que trabalham com a gente, esse carinho que você tem imenso por cada um que trabalha no time, né? O que agora a empresa, você estava contando que a Foreign Affairs nasceu na Holanda, né? Em Amsterdã. O que esse lado multicultural holandês você acha tem na fala, né? E trouxe para sua vida profissional? Eu vejo, assim, os holandeses, em geral, eles têm uma cultura mais objetiva, né? De ser mais direto no que eles querem. No Brasil, normalmente, as pessoas enfeitam mais quando querem falar ou não querem, né, magoar os outros. Não é que... Não estou querendo dizer que os holandeses gostam de magoar as pessoas, mas os holandeses são mais objetivos, né? Falar, olha, você está errado nisso, você tem que melhorar nisso. Né? Então, é uma parte que eu gosto bastante dessa parte objetiva holandesa para você reduzir aí o tempo para você resolver as coisas, né? Então, eu gosto dessa parte holandesa aí de negócios, né? O que mais que a Holanda traz para você profissionalmente, para a fala? O que você acha qual é o legado da Holanda que você sente no dia a dia da empresa? O que eu posso pensar, assim, da Holanda? A Holanda sempre foi um país de olhar para fora, né, de conquistar, né, um país que era muito pequeno, que as pessoas tinham que Sim. lidar com os outros, né? Então, acho que você tem muito isso de você mesmo, que às vezes a gente não se dê conta, porque isso acontece, né? Às vezes não se dá conta e você tem muito isso dentro de você, né? Então, Sim. é o que você falou de relacionamento, né? Que você nem sabia que existia tanto, e você fez isso desde pequeno e faz muito bem. Exato. E não é uma coisa muito natural para mim, né? Quer dizer, por exemplo, para você é algo super natural, a questão de relacionamento. Engraçado que eu e ela, a gente tem temos perfis totalmente diferentes. Ela né, até no perfil diz que ela tem, né, dominância alta, influência alta, eu já sou mais estabilidade alta, conformidade alta. Então ela vai me puxando para outros aspectos, né? Que eu fui aprendendo ao longo do tempo a importância, como essa questão do relacionamento, estar perto do cliente. Então, isso é super importante para o meu desenvolvimento, né? A gente conseguir também sair né? Não ficar acomodado, né? Só querer fazer o que a gente gosta. A gente também tem que aprender outras coisas que fogem da nossa zona de conforto. Eu acho que isso tem muito a ver com a Holanda também. Como é um país pequeno, você tem que buscar novos horizontes. Então, por isso que eu falo que tem um lado muito grande. E no seu lado pessoal, o que você vê dessa coisa da Holanda? Eu nasci na Holanda, não sei se todos sabem, né? Nasci na Holanda perto da fundação da empresa, que foi em 1991. Então, eu tenho muito carinho, né? Por ter a família lá na Holanda. Toda a parte do meu pai é holandesa, inclusive mês que vem estou lá com meu irmão, né? E meu irmão gêmeo mora na Holanda, em Amsterdã. Então, eu guardo esse carinho pela Holanda, pela cultura. Eu sou apaixonado pela Holanda desde cedo. E, bem, é basicamente isso, assim. Você iniciou a carreira em outras empresas, né, Mark? Inclusive multinacionais. O que te motivou a voltar para a fala? Então, não sei se todos sabem a história, né? Eu trabalhei numa grande farmacêutica, depois numa grande empresa de franquias aqui no Brasil. E lá em meados de 2020, na verdade, ela até falou que eu iniciei na Fala Company em agosto, né? Oficialmente, eu fiz essa transição em agosto de 2020, mas um pouco antes, minha empresa na época, né? Ela tinha optado por trabalhar meio período e pagar metade do salário, que foi uma brecha, né, que o governo deu para as empresas se reestruturarem.
Então, metade do tempo eu trabalhei com a Fala Company e eu falei, olha, mãe, quero trabalhar junto com você essa metade do tempo para entender como está o negócio, né? E poder te ajudar enquanto tem esse tempo ocioso aí de 4 horas. Aí comecei a olhar, falei, olha... engraçado, né? Eu nunca tive... Eu sempre expressei isso com ela, de não ter vontade de empreender, porque eu sempre observei todas as dificuldades que ela teve, de ter uma crise quase à falência e dela, né, conseguir se reerguer de novo. E me deu um estalo e eu falei, olha, quero arriscar porque eu vejo muito potencial aqui. Se a empresa consegue faturar, né? Sem muitas coisas que eu acreditava que poderiam fazer a empresa crescer mais, então eu vou arriscar e vou ver no que dá, né? Essa é a minha entrada. Né? E assim, foi uma virada de chave, né? Muito importante em 2020. Na época a gente tinha 5 pessoas. E hoje a gente está, né, se a gente for comparar com 2020 com 2025, né, anos fechados, aí a gente quase quintuplicou o faturamento da empresa. Então, só por né, aquele risco que eu tomei, na hora... A visão que você teve, a visão, né? que eu tive, né, a segurança que eu tive de falar, olha, eu sinto potencial nessa empresa. Fez eu entrar na empresa. Obviamente, não foi fácil, gente, não vou falar que foi fácil. Teve muitos momentos de frustrações, a gente chora junto, né, mãe? Muitos momentos de, cara, o que eu tô fazendo? Não sei o que eu tô fazendo. Mas a gente vai aprendendo, vai errando, vai melhorando, vai se desenvolvendo e vai inovando, né? E não ficando para trás. Isso é o mais importante. A gente segurar a mão um do outro, né? Para conseguir, né, fazer tudo isso acontecer. Obviamente, com todas as pessoas também que trabalham junto com a gente, que fizeram a empresa crescer tanto, né? Não foi só a gente, mas também todas as pessoas que trabalham junto com a gente. Você sabe, Mark, eu estou te ouvindo agora, me deu uma emoção, porque parece que eu estou... De repente, eu estava aqui viajando, parece que eu entrei no mundo de sonho, de fantasia. Eu ouvindo você falar, se eu olhasse para quem eu fui há muitos anos atrás, seria um sonho estar ouvindo tudo que você está falando agora. Porque eu lembro quando você quis voltar, eu falava assim, me belisca. Aí você me belisca de novo. Repete que você quer voltar para a empresa. Aí você me beliscou. E eu ainda acho que é um sonho para mim, assim, de ouvir você falar e de esse homem incrível que você se tornou, né? A gente dedica o tempo da maternidade e entende os desafios que a vida impõe para a gente, ver que a gente consegue fazer uma coisa e criar um homem incrível como você é muito bom estar na sua frente e viver esse sonho junto com você. Prazer é tudo meu, mãe. Como filho, você construiu essa nova fala? O que você trouxe, né, para construir essa nova fala? Então, na época, né, até que quando eu entrei, o ponto forte da fala sempre foi a questão do relacionamento, né? Isso, networking, o relacionamento, a parte comercial, que foi uma coisa que a minha mãe sempre trouxe, né? Da essência dela, ela vai conhecer você em 1 segundo, ela já vai ser sua amiga. Então, esse networking e essa parte comercial foi super importante para eu me sentir seguro também para entrar na empresa. Imagina uma empresa que não vende bem, não tem networking bom. E o que eu sentia falta, né? Mais questão de processos mesmo, né? Eu fiz engenharia de produção, então eu adoro uns processos bem definidos, números bem definidos, produtividade, estratégia. Então, eu entrei muito com essa parte analítica de processos, de como que a gente poderia aprimorar a experiência dos clientes, né, dos nossos produtos, e a partir de tudo isso, né, dos processos, de números, né? Então, eu implementei várias coisas durante a empresa, não vou ficar mencionando todas as coisas, mas posso comentar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi dashboard para os RHs, que não existia na época, para acompanhar resultados de programa de idiomas, apresentações de acompanhamento com RHs. Eu consegui fazer toda a consolidação de fluxo de caixa, que na época a gente só tinha planilhas separadas. Então, qual foi o faturamento do ano? Tinha que juntar várias planilhas você mudou, né? Você transformou de um jeito... Então, eu automatizei tudo, né? Melhorei todos os processos para facilitar a vida de todo mundo, né? E eu sempre enxergo com
essa visão de produtividade, como que eu posso melhorar faturamento por colaborador, e agora com a IA isso potencializa mais ainda, e a gente está com várias iniciativas aí para conseguir desenvolver novos produtos, novos processos e conseguir tirar o operacional da equipe e focar mais na parte estratégica. O que te encanta mais hoje na empresa? Eu acredito que a parceria entre as pessoas, esse lado humano, todo mundo quer se ajudar sempre, ninguém nega ajuda para ninguém, né? Todos estão juntos, ninguém quer passar a perna em ninguém. Então, acho que essa parceria, essa união das pessoas da equipe é uma coisa uma das coisas que eu mais me orgulho, né? A gente tem o Great Place to Work já por 3 anos consecutivos. E isso que faz o clima da empresa ser tão bom, a gente conseguir realizar tantas inovações também dentro da empresa, porque as pessoas são unidas, as pessoas confiam uma nas outras, e a gente está sempre querendo melhorar, sempre querendo inovar, né? E a gente não é quadrado, né? A gente sempre ouve as pessoas falar o que a gente pode melhorar para a empresa crescer ainda mais. Demais. E aí eu vou te perguntar de IA também, né? Você fez um curso recentemente comigo, com a própria pessoa que fala, de IA. O que isso mudou para você, né? Essa visão de IA nos negócios, né? Desde que você já foi ao curso, você já mudou muita coisa, na verdade, né? Com certeza. Na verdade, eu já estava de olho na IA, mas a IA, né, são vários caminhos, várias vertentes que a IA vai levando você. E, né, nesse início, acho que muitas pessoas ficaram perdidas, né? Onde que eu vou aplicar a IA, né? Eu tenho que aplicar a IA para o meu negócio, mas qual o problema que a IA vai resolver? Qual o gargalo que a IA vai resolver? Qual produto eu quero criar com o IA, né? Então, essa reflexão é super importante antes de você decidir implementar a IA dentro da sua empresa e não implementar por implementar. Eu criei um agente aqui, tá, mas qual foi o resultado para o negócio? Qual foi o indicador que essa IA melhorou para a empresa? Reduziu o custo? Melhorou o SLA? Melhorou o faturamento? Né? Se não melhorou nada, nenhum desses três, o que melhorou? Né? Então, a gente foi fazendo essa reflexão e eu fui pensando, o que eu posso melhorar de experiência para o cliente, né? Otimização no processo de idiomas, por exemplo. Então, eu já fui criando com o Lovable, né? Uma ferramenta de front-end, né? Que faz portais, landing pages, né? E eu criei o portal do aluno, né? Que é onde o aluno consegue acessar com login e senha. Que é incrível esse portal. Todos os seus dados, né? E a gente vai implementar em breve. Já dando spoiler aí para vocês. Portal dos professores também para subir lista de presença, avaliações dos alunos, também ter todos os seus dados lá, ter essa transparência dos dados. E o mais recente, né, que eu fiz foi... a grande novidade? É a consultoria, o nivelamento com IA, né? A gente tem o nivelamento com IA de inglês que a gente criou agora, que também é conversacional, então você vai conversando com um avaliador que se chama Mark, inclusive, mas é uma IA. E, bem, ele fica 10 minutos com você e já faz uma avaliação automática, né? E hoje não vai ter mais necessidade, né, de intervenção humana, né? A gente consegue otimizar. É um absurdo, né? Eu diria absurdo, assim, de tanta precisão que essa ferramenta que você criou tem. Realmente é fantástica. E a gente ganha muita escala com isso, né? E vai ganhar escala e vai ser ótimo para os clientes, Exato. Né? Para a equipe também, né? E agora você vai ensinar IA para a equipe, é isso mesmo? Exato. Agora eu vou multiplicar o conhecimento que a gente aprendeu na Startse, né? A gente ficou 2 dias lá em imersão, entendendo engenharia de prompt, agentes, assistentes, melhores ferramentas para cada objetivo. Então, eu vou fazer algo mais compacto, né? Mais direcionado para a nossa realidade, né, no nosso segmento de educação, o que pode ser aplicado, né, com esses ensinamentos e também incentivar a equipe a usar mais IA. Inclusive, a gente quer fazer competições internas para quem faz a IA que realmente trouxe maior resultado para a empresa, né? A gente está pensando ou semanal ou mensal, a gente ainda vai isso é avaliar. Muito legal, né? Estimular as pessoas. Ao invés de penalizar, a pessoa não está usando, vai penalizar, não. É melhor você inverter. A gente vai estimular. Né? Vai estimular e vai muito incentivar legal, as pessoas a usarem isso de você liderar pelo exemplo, né? Mais uma vez, eu tenho que te parabenizar porque você está liderando pelo exemplo. Então, você foi fazer curso para mostrar para as pessoas a importância de se aprender, de buscar conhecimento,
de correr atrás. Agora, você gosta muito de viajar como bom holandês, né? O que viajar te ensinou sobre pessoas e o mundo, né? E que viagens incríveis que você já fez por aí, né? Hoje eu tô quase, você falou 30 países, né? Tô quase lá, tô em 28 países. É uma das minhas grandes paixões da vida, viajar. E você viajar, você abre a cabeça para o mundo, né? De diferentes culturas, como cada cultura lida com a vida, com a religião, né? Então você vai abrindo a sua cabeça em relação ao mundo, no geral, né? E você vai tirando esses pré-conceitos que a gente acaba tendo com alguns países, né? Por exemplo, eu fui para Camboja, né? As pessoas às vezes, Camboja, o que tem no Camboja? Né? Será que é um lugar seguro? Será que é um lugar que tem estrutura para turista, né? Turista? E é um país super, assim, super estruturado para turismo. Tem internet em todo lugar, né? Você pode pensar, o Camboja pode ter, né? Não vai ter internet. Vários pontos turísticos maravilhosos, super seguro para você viajar nos pontos barato, turísticos. né? Barato, super barato. Então, você vai abrindo sua cabeça e entendendo novas culturas, aprendendo novos idiomas, né? Eu gosto muito de aprender pelo menos o obrigado em cada língua. Então, assim, uma viagem que foi bem marcante para mim foi o Sudeste Asiático, porque foi a primeira vez que eu saí um pouco da cultura ocidental, né? Brasil, Europa, Estados Unidos, que tem culturas, de certa forma, semelhantes. Então, o Sudeste Asiático foi um choque cultural, né? De realidade, que foi super importante também para abrir mais a minha cabeça e também querer explorar outros tipos de países, né? Como a África do Sul também, que eu passei a lua de mel recentemente. Também a África tinha essa mentalidade que a África não tinha estrutura, né? A gente acaba tendo esses preconceitos. Mas aí quando você vai se aprofundando, vai aprendendo, e hoje com acesso às informações, né? E as pessoas compartilhando suas experiências, você consegue ter mais segurança, né? E vai mergulhar nessas experiências novas da vida, né? E também foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, com certeza. Pô, viagem incrível que eu vou fazer também, né? E qual lugar do mundo você achou que parece mais com a sua personalidade? Você vai dizer assim, esse lugar aqui parece muito comigo. Já parou para pensar nisso? Isso é uma boa pergunta. Eu sou apaixonado pelo Brasil, né? Eu já viajei o mundo inteiro. Já morei na Holanda em 2010 também, fiquei um ano na Holanda. Mas por mim, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se viver, né? Assim, temos questões de segurança, questões políticas, econômicas, mas se a gente for fazer uma comparativa, o Brasil não está atrás dos outros países do mundo, não. Eu me sinto muito em casa no Brasil, né? Eu acho que tem uma personalidade também minha holandesa também, que eu me sinto muito à vontade na Holanda. E um lugar que eu achei muito parecido com o Rio de Janeiro, né, que eu fui recentemente, foi Cape Town, né? A estrutura, inclusive, quando teve a separação dos continentes, parece até que o Cape Town estava colado no Rio de Janeiro, porque as montanhas são muito parecidas, as praias são parecidas, o povo super receptivo lá em Cape Town. Então também me senti super à vontade lá. Mas Brasil e Holanda, para mim, ficam no coração, né? No coração, né? Mark, você é DJ. Por que essa música? Da onde que veio essa ideia de DJ? E como é que você se sente sendo DJ, né? De onde veio essa ideia de virar DJ? Legal. A gente sempre, eu e meu irmão, né? A gente sempre gostou muito de criar playlists novas, explorar novas músicas, principalmente no aplicativo. E no churrasco a gente sempre se oferecia, olha, eu tenho várias playlists aqui, tenho de pagode, sertanejo, rock, eletrônica. Tudo misturado. Tudo misturado. Aí chegou um certo aniversário que a minha esposa, Camila, né, deu a ideia, junto com meus amigos, de comprar uma controladora DJ para mim, para aprender, né, e me desenvolver. Eu falei, agora eu vou ter que aprender, né, vou ter que fazer um curso, vou ter que tirar o certificado. E foi bem legal, eu fiz um curso, né, acho que foram mais de 10 horas de curso presencial para aprender, tirei certificado. Toquei já em várias festas de amigos. Eu toco mais de hobby, né? Mas, inclusive, vai ter um casamento do meu amigo ano que vem. Ele já pediu para tocar no after, né? Então, eu já estou me preparando para isso. E é um hobby que eu amo fazer. Eu amo música eletrônica, mas também sou muito aberto a todos os estilos de música, desde funk, sertanejo, eletrônica.
Mas a minha especialidade é eletrônica. Minha especialidade como DJ, né? Minha especialidade. Você fala 3 idiomas, né? Português, inglês, holandês e um pouco de espanhol, não é isso? Dou uma arranhada em espanhol. O que te facilita na vida, né? O que o idioma representa para alguém, né? Porque a gente ensina idiomas, né? O que o idioma impacta na sua vida? Eu acredito que você consegue se conectar mais com as pessoas quando você fala idiomas, né? Quando você não tem essa barreira do idioma, você consegue se conectar mais. Quando você se mostra interessado no idioma da pessoa também. Mesmo que você fale uma palavra ou outra, né? Como na Tailândia, eu aprendi copo com crab, que é obrigado. Como é que Então, fala? copo com crab. Copo com crab. Então, só o fato de eu falar copo com crab, as pessoas já ficavam, que legal, né? Então, de você ter esse esforço de estar falando o idioma, mesmo que não perfeito, isso gera uma conexão entre as pessoas, né? Então, eu vejo que isso aproxima as pessoas, né? Isso abre portas também para novas oportunidades, né? E as pessoas te ouvem mais também quando você fala no idioma delas, né? Então, acho que é super importante o idioma para você se conectar com os outros. É uma excelente porta para o mundo, né? Exato. Agora, sobre a fala novamente, né, Mark? Em que momento você começou a perceber que a fala estava se tornando maior, né? Estava crescendo bastante e que você tinha um dedinho nisso aí? Acredito, eu sempre, né, eu tinha essa visão de, quando a gente tiver um responsável por cada área, um coordenador de cada área, aí eu vou saber que a empresa está grande, né? E hoje a gente tem um coordenador em cada área, as principais áreas de negócio, e também marcos, né, de faturamento, não sei se posso eu divulgar aqui, mas na casa de alguns milhões aí, né? A gente quer muitos mais milhões aí, mas esses marcos também são super importantes para a empresa, lucro, faturamento. Então foi aí que eu comecei a pensar, cara, a gente não está muito atrás dos concorrentes, a gente trabalha com grandes empresas, né, como White Martins, L'Oréal, Coca-Cola, Michelin. Então, né, quando vários clientes desse porte confiam na sua solução e sabem que você é a melhor opção, eles te enxergam como grande também, né? Então, acho que todos esses fatores juntos, né? Acho que a equipe maior, com os coordenadores, esses clientes de grande porte, tendo essa confiança em você e esses marcos de números de faturamento, né? Acabam trazendo essa reflexão. Realmente, eu estou ficando bem grande, né? É muito legal ver, né, a mudança, né, de a gente perceber que é possível, né, e continuar sendo uma empresa de que as pessoas se preocupam, que a gente, né, tem foco em pessoas, mesmo desse tamanho, né? Sim. E que momento da fala para você foi mais significativo, né? Qual foi um marco na história para você da fala? Quando eu entrei, né, a gente tinha um grande cliente, a CHC na época, né, que representava boa parte do nosso faturamento, e eu sempre tive essa cabeça de, né, que tinha uma data para fim do projeto, né, tinha um prazo definido, e eu sempre, no início da empresa, eu quis trazer uma empresa grande para o portfólio, né, e eu ficava nessa de, cara, a gente tem que trazer uma empresa grande né, porque isso vai ser importante para o nosso crescimento. Então, um dos momentos mais memoráveis para mim foi quando a gente fechou com a L'Oréal, né? Que eu conduzi toda a negociação, né? O programa de idiomas lá para mais de 300 colaboradores, né? E na época eu lembro que eu até chorei, assim, de alegria. Eu liguei para várias pessoas da empresa, para a Fabi, para minha mãe e tal, para falar da notícia. Foi um momento que eu me orgulhei muito. Falei, cara, realmente a gente consegue, né? Eu consigo trabalhar com grandes empresas, eu tenho essa estrutura para lidar com essas grandes empresas. Então, foi um momento que abriu minha cabeça e, desde então, a gente tem fechado com outras grandes empresas do mercado. Mas acho que foi esse o momento que falou, não, realmente a gente... Eu fiz, né? Eu acredito, né? Eu acredito. Incrível isso, né? E, hoje em dia, você está sendo preparado para virar o CEO da Fala, né? Uhum. O que te motiva a fazer a Fala continuar a crescer e inspirar essa equipe? Aonde você quer chegar?
Agora com o IA, a gente consegue chegar muito longe, né? Eu estava até comentando com as pessoas da equipe, né, como que as novas tecnologias, né, as IAs estão permitindo você criar produtos que antes custariam milhares de reais ou você demoraria anos para desenvolver, como você consegue fazer mais rápido, né? Então, hoje eu vejo que a empresa tem muito potencial para crescer em escala nacional, né? A gente conseguir atender uma escala muito maior em relação a idiomas, a treinamentos, né? E mais para frente, quem sabe aí, né, a gente conseguir expandir também internacionalmente também para outros países, América Latina, depois expandir para outros países, e ser uma empresa realmente que possa atender de forma global nossos clientes, né, e empresas globais também. Como que a gente pode atender essas empresas não só no Brasil, mas também de forma global. Depois eu vou pedir para você me beliscar de novo no final, tá? Porque, de repente, eu estou ouvindo histórias, mas me belisca de novo para dizer que é verdade. Mark, você não para de aprender, né? O que você precisa aprender, que você ainda pensa em aprender, que acha importante para a tua carreira, e agora preparado para ser CEO? O que você precisa aprender ainda? Eu acredito que eu preciso dar mais autonomia. Não que eu não dê, né, mas dar mais autonomia para minha equipe e ensinar mais a eles, passar tudo que eu tenho de conhecimento para minha equipe, para que a minha equipe consiga fazer o que eu faço, ou até melhor do que eu faço, né? Principalmente essas ferramentas de IA, questão de gestão de dados, análises. Então, eu quero preparar minha equipe também para ter menos dependência de mim, né? E eu criar novos produtos, criar novos processos e, né, ter você quer aprender a delegar mais. Delegar mais, né? Muitas vezes eu sou apegado e demoro um tempo aí para de fato passar isso para minha equipe. Então, eu sinto que eu preciso parar, sentar e falar, olha, eu tenho que ensinar você a fazer isso, vai errar, faz parte, mas a longo prazo, né, isso é super importante. Então, sair dessa parte operacional, né, a gente já evoluiu muito, né? Ela sabe muito bem que a gente evoluiu muito, que no início a gente fazia de tudo, fazia post, fazia marketing, fazia comercial, fazia financeiro, várias tarefas operacionais. Vários em um só, reuniões com clientes, abertura de programas, e a gente foi ensinando as pessoas a fazerem, né? E, né, a gente tem que criar também essa cultura de estar sempre ensinando, porque aí a gente sempre vai estar mais no estratégico, mais na visão da empresa e tendo esse papel principal de engajar as pessoas, de incentivar as pessoas, de direcionar essa visão para os colaboradores. Muito legal. Agora vamos para outra história aí, que é a história... Você casou, né? O ano passado, em 2025. E você é casado com a Camila, né? Uhum. Casado com a Camila, empresário, ganhou vários prêmios, né? E é muito valorizado para a equipe. Ok. O que você sonha agora para sua vida? Quais são os seus próximos sonhos pessoais? Ela vai querer que eu fale que eu quero ter um filho aí. Estou esperando aqui os sonhos pessoais, gente. Vamos ouvir. Eu amo viajar, né? Acho que eu quero explorar o mundo, né? Ainda mais, né? Eu estou em quase 30 países, é um dos sonhos visitar o máximo de países que eu posso, né? E que eu tenho interesse, claro. Também crescer a família é um objetivo a curto prazo, né? E ter filhos, né? Vai ficar super feliz aí com essa... Ter filhos, vamos ter filhos, vamos lá. O que precisa, calma, o que é necessário para isso? Vamos com calma. E, assim, eu me sinto de verdade muito realizado com tudo que eu conquistei, né? A gente... você está falando do lado pessoal, mas a gente teve a sala comercial nossa está quase pronta, né? Que a gente conseguiu, com muito esforço, nesses últimos 5 anos, construir, né? E conseguir pagar essa sala comercial e falar que é nossa. Então, eu sou muito realizado, assim, com as coisas que eu tenho. Eu vejo que é mais um passo em relação à família. Mais para frente, quem sabe, ter um apartamento próprio, mas também não sou muito apegado a isso. Sou mais apegado a experiências de vida, a viagens, né? E a realizações profissionais, né? Então, acho que o principal é isso. E ter saúde, claro, para fazer tudo isso. Mark,
é muito especial ter você comigo, né? Eu fico lembrando ainda lá de 2010, que talvez tenha sido o ano mais difícil da minha vida, porque foi o ano que a empresa, eu tive um baque financeiro muito grande, que me obrigou a ficar longe de vocês durante um ano, por isso que você morou na Holanda um ano e aprendeu holandês, que tudo que a gente sempre fala aqui, tudo que tem um lado ruim tem um lado bom, né? E que é de grandes aprendizados. Eu estou vivendo esse momento aqui, esse podcast, como se realmente fosse um sonho, né? Eu sou muito agradecida ao homem que você se tornou, ao filho que você é, ao profissional que você é, que toca essa empresa. Eu não poderia desejar nada, nada, nada na vida melhor do que isso. Eu tenho que deixar isso gravado, porque nada, nada na vida me preparou para tanta felicidade que eu sinto por ter essa parceria com você. Você é um cara muito incrível, muito especial, muito extraordinário, um cara ímpar mesmo. Eu vou te dizer isso pro resto da vida, todos os dias da sua vida. Então, eu queria te agradecer, eu queria que você citasse alguma coisa que você aprendeu na fala, nesses anos todos, né? Que você leva para a sua vida, ou uma coisa, ou várias coisas, aprendizados. Eu quero agradecer você também por tudo que você faz por mim todo dia, né? Você me escutar, você me apoiar, você me ensinar sempre. E eu não seria essa pessoa hoje se não fosse você. Então você sabe muito bem disso, né? E acho que o que eu mais aprendi foi assumir riscos, né? Acho que eu sempre fui uma pessoa mais conservadora, eu sempre tive essa preocupação, né, com a empresa, olhava você de fora, né? Você falou desse caso de 2010 na Holanda, que você estava com dificuldades financeiras, teve que mandar a gente para a Holanda, já teve que vender apartamento no passado para conseguir pagar contas, pagar dívidas, né? E conseguiu se reerguer, né? Então, acho que assumir riscos, né? Acreditar que vai dar certo, né? Se reerguer, se reinventar e ir com medo mesmo, né? Acho que o mais importante é isso. Você tá com medo, mas vai mesmo assim, porque no final das contas você vai conseguir atingir o que você tá, o seu objetivo, né? Então, acho que isso, né? Trabalhar na empresa me ensinou muito, me fez valorizar mais ainda você como empresária, porque não é fácil. Num país com tanta concorrência, tantas questões burocráticas, econômicas, crises, a gente conseguir se manter durante tanto tempo, né? Desde 1991, né? 35 anos de empresa. Eu tô só aqui dando uma ajudinha para a gente crescer um pouquinho mais e a gente se manter ainda mais 35, mais 100 anos no mercado. Então, isso tudo é por causa de você e eu tô só aprimorando o que você já fez. Mas antes de a gente ir, a gente vai ver alguma coisa especial naquela televisão. Naquela lá? O arquivo confidencial começou. Max, você tá ferrado, inclusive. Tô super animado de te encontrar de novo mês que vem. Nas últimas vezes que a gente se encontrou, foi um dos momentos mais especiais, mais lindos da minha vida, que foi o seu casamento. Também me realizou como irmão gêmeo e me completou te ver feliz daquela forma. A outra foi o falecimento do nosso avô, que veio logo depois. Então a gente, não só nesses acontecimentos, mas como na vida toda, a gente esteve juntos nos momentos bons e nos momentos ruins. No mês que vem aqui, no verão holandês, a gente vai realizar um sonho de ir para o Tomorrowland juntos e celebrar esse momento como família, eu, ele, Camila, a Júlia, minha namorada, e com meu melhor amigo aqui também. Mas eu só queria dizer que eu tenho um orgulho enorme de te ter como irmão gêmeo. Eu te amo muito, você sabe que pode contar sempre comigo. Você vai ser super bem-vindo, bem querido aqui em Amsterdã e a gente vai se divertir muito juntos. E espero que a gente ainda consiga ver o Brasil nas fases finais da Copa. Então, aproveitando o clima da Copa também, vai Brasil e Mark, a gente se vê muito em breve, tá bom? Beijo! Oi, amor.
Bom, quando pediram pra eu fazer um vídeo pra você, eu quis contar alguma coisa nossa que tivesse a fala no meio. E aí eu lembrei de uma história que a gente tinha viajado pra Arraial do Cabo e você tinha abertura de um programa pra fazer e você estava nervoso, a abertura era em inglês, você tinha se preparado, né, pra essa abertura em inglês. E no meio da reunião, a gente estava ali no quarto, né? E no meio da reunião pediram pra fazer em espanhol. E aí você foi conduzindo lá no Portunhol, o Portunhol mais lindo de todos. Mas no final a reunião foi um sucesso, o cliente ficou super feliz, né? Porque ele viu que você se dedicou ali, se esforçou, mesmo esse pedido assim no meio. E enfim, deu tudo certo. Espero estar sempre do seu lado. Eu vejo o quanto que você evolui a cada dia como líder. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você e vou estar sempre do seu lado aqui para te aplaudir e te ver crescer cada dia mais. Te desejo muito, muito sucesso e é isso, te amo. Lindona. Hã? Ela chorou mais que eu aqui. Eu queria te agradecer. Esse podcast fica para a vida, fica para sempre, fica guardado, fica gravado. E que aí você leve não só o carinho e o amor que eu tenho, e sempre tive por você, e o respeito, a admiração como pessoa, como profissional, mas você leve de outras pessoas que te amam, que você guarde isso também na memória. Obrigada, Caio. Obrigada, Camila. Obrigado, gente. Caio, te amo. Camila, te amo. E mãe, te amo também. Te amo, filho. Todos os dias da minha vida. Te prometo te amar sempre. E te respeitar sempre. Com consciência da maternidade. Então, eu te agradeço esse episódio. Eu fiquei emocionada mesmo. Eu talvez achasse que pudesse acontecer, mas, de novo... Eu achei que foi uma surpresa ela ter se emocionado. Eu realmente não esperava por essa. Mas, para mim, é muito especial. É viver um sonho, estar aqui sentada na tua frente, ouvir você falar. Muito obrigada, mesmo. Te amo. Agradeço. Gente, obrigado pelas homenagens aí. E todo o time aí também que ajudou no apoio. Larissa, Kim... Você por ter feito toda a parte da entrevista, as perguntas também, né? A gente organizou tudo com antecedência. Então, obrigado, time. Vocês são maravilhosos, tá? A Larissa aí tá aí atrás, Kim também. E, mãe, muito obrigado de novo. Foi ótimo. Obrigada. Adorei.